Você já acordou com a sensação exata, fria e inescapável de que algo essencial, algo que deveria ser fixo e imutável no seu mundo, havia sido rearranjado enquanto você dormia? Não estou falando de um objeto de decoração que foi movido ou de uma porta que você jurava ter fechado e agora está entreaberta. Falo da base, da fundação da sua realidade. Aquele momento em que o cérebro, antes mesmo de processar a imagem, já emite um alarme primal. Isto está errado. Se você entende essa vibração de pavor, essa desconfiança contra o que é sólido, então você pode se preparar para ouvir sobre Sergipe em 1950. É uma história que se enraiza na terra seca e quente, no tipo de calor que não só queima a pele, mas que parece ferver a própria sanidade, e que se desenrola no único lugar onde a ordem é supostamente eterna, um cemitério. Escute bem. Se você está sozinho agora, no meio da noite, talvez seja melhor que você prenda a respiração um pouco. E se decidir seguir até o fim desta narrativa, até a revelação da consequência, faça um pacto silencioso comigo. Prometa que você não vai se levantar para verificar se a moldura da foto na parede está realmente no lugar que você se lembra. Se este tipo de história te consome, então é fundamental que você permaneça e se inscreva, porque o medo real não está no que se revela, mas na espera do que ainda vai acontecer. Sergipe, na metade do século passado, era um estado de silêncios profundos e lendas rasteiras. As cidades pequenas eram ilhas de casas de taipa e cal branca, engolidas pelo sol inclemente. E no coração de uma dessas cidades, vamos chamá-la de Pindorama, embora o nome pouco importe, pois o fenômeno era mais universal do que regional, existia o Campo Santo Municipal. O cemitério de Pindorama não era grandioso, era um pedaço de chão árido, cercado por um muro baixo e rachado, onde o tempo parecia ter coagulado. Dentro, o layout era simples, quase militar em sua organização inicial. Fileiras de túmulos dispostas em uma grade rígida, cada um marcando a posse final de um corpo pela terra. O coveiro oficial, o zelador e o único morador fixo daquele reino de poeira e mármore era um homem chamado Zé Barnabé. Zé era um homem pequeno, magro, cujas mãos tinham a força e a textura da raiz de um juazeiro. Ele conhecia cada palmo daquele cemitério, não apenas pelo nome gravado nas lápides, mas pela textura do solo sob seus pés, pela forma como o cheiro de cal mortuária se misturava ao perfume das poucas flores que resistiam ao sol do sertão. Para Zé, o cemitério não era um lugar de tristeza móvel, era um mapa, uma partitura. Cada lápide, cada cruz, cada placa de bronze tinha seu ponto exato no cosmos. E foi Zé Barnabé quem notou a primeira discórdia. Era uma manhã abafada, após uma noite sem vento. Zé estava regando os cactos plantados perto do túmulo da família Bittencourt, um mausoléu modesto, conhecido por ter uma cruz de ferro trabalhada, excepcionalmente pesada e encravada na pedra. Ele notou, enquanto se ajoelhava para sentir a umidade da terra, que a cruz de ferro estava ligeiramente torta, não caída nem vandalizada, apenas desalinhada. Para qualquer outra pessoa, isso seria insignificante. O tempo, a erosão, talvez o assentamento do solo. Mas Zé Barnabé era o arquiteto daquele lugar. Ele ajeitava aquela cruz a cada 3 meses, garantindo que estivesse perfeitamente perpendicular ao horizonte. O desalinhamento era mínimo, cerca de 10 ou 15 graus, mas era o suficiente para quebrar a geometria sagrada que ele mantinha. Ele pegou a pesada base de ferro e, usando toda a sua força, a empurrou de volta ao lugar, sentindo o atrito da pedra contra a terra. A cruz voltou à sua posição exata e correta. Zé limpou o suor da testa e sorriu com a satisfação do artesão que corrige o erro de uma máquina silenciosa. No entanto, na manhã seguinte, a cruz estava novamente desalinhada.
exatamente 10 ou 15 graus na mesma direção, como se tivesse sido empurrada por uma mão paciente e invisível, que não tinha pressa, mas que possuía força descomunal. Zé Barnabé sentiu um calafrio que nada tinha a ver com a temperatura da manhã. Ele não era supersticioso, ou pelo menos não mais do que qualquer sertanejo de sua época. Ele acreditava em almas penadas, sim, mas almas penadas não moviam toneladas de ferro sem deixar rastros. Aquilo não era manifestação espectral, era física, era trabalho. Ele passou a semana observando, ele endireitava a cruz. No dia seguinte, ela estava torta. Ele começou a inspecionar outras sepulturas e o que encontrou começou a corroer sua paz de espírito de forma lenta, como um veneno que se acumula no silêncio. Não eram apenas objetos, eram as lápides de mármore, aquelas grandes placas verticais que identificam o falecido. Elas pesam centenas de quilos, são fundações. Ele encontrou a lápide do Sr. Cordeiro, falecido em 1948, virada 3 centímetros para o lado, fora da linha de prumo. No jazigo vizinho, a placa de identificação da dona Eulália estava ligeiramente mais afundada na terra do que ele se lembrava, como se tivesse sido pressionada por cima. O horror aqui não vinha do susto, mas da impossibilidade. A mente humana busca a lógica. Se um objeto pesado se move, deve haver uma causa visível. Um terremoto, um trator, vândalos fortes. Mas Pindorama não registrava terremotos. O cemitério não tinha tráfego noturno além dos grilos e corujas. E os vândalos da cidade eram moleques que pichavam muros, não Hércules capazes de girar pedras de granito. Zé começou a duvidar de sua memória. Será que o calor e a idade estavam finalmente corroendo sua mente? Ele andava pelo cemitério com um prumo e uma fita métrica, medindo as distâncias entre os túmulos, desenhando um mapa mental que já estava lá, mas que agora precisava ser reconfirmado a cada hora. Ele anotava em um caderninho sujo: Cordeiro, 3 centímetros leste. Bittencourt, 15 graus. Eulália, 2 centímetros solo. Naquela semana, Zé não dormiu direito. Ele acordava na escuridão com o coração palpitando, ouvindo o que ele temia ouvir. O som do silêncio sendo rompido pelo atrito de pedra contra pedra. Um gemido seco e lento que só ele parecia captar na calada da noite sergipana. Mas ele nunca ouvia nada além dos insetos. O movimento ocorria em um vácuo de som, como se o tempo parasse para que as coisas pudessem mudar de lugar. Se você está acompanhando este relato, se sente a mesma opressão que Zé Barnabé deve ter sentido, o medo de ser o único a testemunhar uma aberração, comente abaixo. Escreva a palavra ordem, para que eu saiba que você também entende o terror da desorganização. A escalada veio na segunda semana de suas anotações febris. Os pequenos desalinhamentos se tornaram mudanças mais agressivas. A lápide do menino Joaquim, uma peça simples de mármore branco no setor infantil, estava agora claramente inclinada para a frente, parecendo prestes a cair. Zé a fixou, usando estacas e cimento fresco, jurando que jamais se moveria novamente. Mas o que aconteceu na noite seguinte o fez questionar não apenas sua sanidade, mas a própria natureza daquele campo santo. Zé Barnabé estava escondido atrás do grande cruzeiro central, esperando o sol nascer. Ele havia passado a noite em vigília, armado com uma lanterna fraca e a determinação de um homem que estava perdendo o controle de seu domínio. Ele não ouviu nada, absolutamente nada, nem sequer um sussurro de vento. Quando as primeiras luzes esbranquiçadas do amanhecer tocaram o cemitério, Zé saiu de seu esconderijo. Ele foi direto ao túmulo de Joaquim. A estaca que ele havia cravado ainda estava lá, intacta. O cimento estava seco e duro. Mas a lápide do menino Joaquim não estava mais no túmulo do menino Joaquim. O mármore branco havia desaparecido daquele local, e em seu lugar estava uma lápide de granito cinza e escura, com o nome de uma mulher que Zé conhecia bem,
Dona Florinda, uma idosa que havia sido enterrada na seção sul, a mais de 50 metros de distância, no final da fileira dos túmulos mais antigos. Não havia sinais de que a terra tivesse sido revolvida. Não havia arranhões no cimento. A placa de Dona Florinda estava ali, firmemente plantada no chão do túmulo de Joaquim, como se sempre tivesse pertencido àquele local. E a placa de Joaquim? Ela estava exatamente onde Dona Florinda deveria estar. 50 metros ao sul, no meio das lápides escuras, com seu mármore branco contrastando grotescamente. Era impossível. Para mover e trocar 2 lápides inteiras, era necessário pelo menos 4 homens fortes, guinchos ou alavancas, e várias horas de trabalho, que teriam deixado sulcos profundos no chão e no muro. Zé inspecionou o terreno meticulosamente. O solo estava liso, seco e intocado. Era como se as lápides tivessem trocado de lugar por vontade própria, se deslocado na escuridão sem tocar no ar. O significado daquilo era terrível e imediato. O cemitério não estava apenas sendo desorganizado, ele estava sendo reorganizado. Os mortos estavam trocando de endereço final. As marcas que deveriam garantir a paz e a identidade estavam sendo misturadas. E Zé Barnabé era o único guardião de uma verdade que ninguém jamais acreditaria. Ele era o único a saber que, em Pindorama, Sergipe, em 1950, a última morada não era nada além de um provisório, um aluguel que poderia ser rescindido durante a noite. A partir desse momento, Zé parou de tentar corrigir. Ele começou apenas a registrar. Sua sanidade já estava comprometida, mas sua missão se tornou fundamental: catalogar o caos. Ele começou a desenhar o mapa do cemitério, mas logo percebeu que precisaria desenhar um mapa diferente a cada dia, pois a disposição das lápides se transformava de maneira geométrica, seguindo um padrão que ele não conseguia decifrar. Era uma dança fria, pesada e mortal. Se você pensa que isso é apenas uma lenda antiga, uma história de interior, pergunte a si mesmo: o que garante que o lugar que você marcou como seu, que o nome que foi cravado na pedra sob a qual você espera repousar, não será movido na calada da noite, trocado por algo que não lhe pertence? O terror não reside em fantasmas, mas na dissolução da permanência. E o que Zé Barnabé estava prestes a descobrir era que a troca das lápides era apenas o prefácio, o cartão de visitas para algo muito maior, que envolvia a própria substância daqueles mortos de Sergipe. Eram apenas as lápides que estavam trocando de lugar. Ou havia algo mais se movendo sob a terra? O que aconteceria se a nova placa não fosse compatível com o corpo que jazia abaixo dela? Essa é a primeira pergunta que você deve guardar. E se você está na escuridão, talvez você deva se perguntar se o silêncio da noite não é, na verdade, o som lento e abafado de algo pesado se arrastando para um novo lugar. Continue assistindo, mas não diga que eu não avisei. A parte mais difícil ainda está por vir, quando Zé Barnabé decide que precisa parar de observar o que está acima da terra e começar a entender o que estava acontecendo com o que estava embaixo. Até lá, não confie nas fundações. Elas podem não estar lá quando você olhar de novo. E lembre-se, se há um mapa, é porque alguém está desenhando o território. Mas, e se a mão que desenha não for a sua? Se você tem alguém que precisa saber disso, mas não quer que assista sozinho, compartilhe este relato com um aviso. Olhe a lápide antes de olhar o nome. Eu me pergunto, se você fosse verificar agora, o seu nome estaria onde você o deixou. Você já acordou com a sensação de que algo essencial, algo que você confiava plenamente, havia sido sutilmente modificado durante a noite? Não uma mudança drástica, mas um desalinhamento. O seu quarto, a sua casa, a geometria do seu mundo parecendo ligeiramente errada, como se o chão tivesse sido girado 1 ou 2 graus enquanto você dormia.
E agora, a luz do sol entra pela janela num ângulo que não é o seu. Em Sergipe, no ano de 1950, a sensação de desalinhamento não era apenas subjetiva. Ela se materializava sobre a terra batida e seca, no campo santo de uma comunidade que tentava, a todo custo, manter a ordem diante do inexplicável. Nós paramos na constatação fria. As lápides estavam se movendo, mas o movimento em si era aterrorizante não pela velocidade, e sim pela precisão silenciosa e pela total negação das leis mais básicas da física e da engenharia. Não era o desmoronamento caótico de uma encosta úmida, embora a princípio tenha sido essa a desculpa apresentada pelo prefeito, o pobre coitado, desesperado por uma explicação que não envolvesse o juízo final ou a intervenção direta de forças que jamais deveriam ser nomeadas. As lápides, aquelas pesadas caixas de concreto e mármore, algumas cravejadas de pedras brutas, não escorregavam. Elas se deslocavam. Era como se, durante a noite, os blocos de pedra tivessem ganhado a leveza do isopor, ou, pior, tivessem sido içados por mãos invisíveis e reposicionados com uma delicadeza macabra. O coveiro mais antigo, um homem chamado Inácio, que cheirava a terra e cachaça, foi o primeiro a tentar impor uma lógica humana ao fenômeno. Ele era o guardião dos mortos, e a desordem na casa deles era a desordem em sua alma. Inácio, munido de uma picareta e de uma fé inabalável, tentou resolver o problema como se resolve qualquer problema de sustentação, com mais concreto. Ele pegou as lápides mais teimosas, aquelas que pareciam viajar mais longe, geralmente as mais antigas, as mais esquecidas, e mandou escavar. A ideia era reforçar a base, cimentar o mármore tão profundamente que seria necessário um trator para movê-lo. Uma promessa de eternidade reforçada com sacos e sacos de cimento misturados com a urgência de quem está tentando prender a sombra. E aqui reside o cerne do nosso terror, o ponto onde a mente começa a ceder à pressão. No dia seguinte, ou no máximo, após 3 noites, as lápides reforçadas por Inácio estavam exatamente onde ele as encontrara antes de seu trabalho. Pior, em alguns casos, elas estavam a metros de distância, mas o cimento recém-secado, a base que ele havia cavado com tanto suor, estava perfeitamente intacta no buraco original. Era como se a lápide tivesse simplesmente se dissolvido de sua base e se reformado em outro lugar, deixando para trás apenas a prova irrefutável de que havia sido fixada. Não era a base que cedia, era a própria matéria que se recusava a obedecer à sua localização. Se você está nos acompanhando, se a noite aí do outro lado está silenciosa e você consegue sentir a pressão da escuridão, eu peço que preste atenção. Essa história é um pacto. É a confirmação de que nem tudo o que é fixo realmente está fixo. Se você sente que deve continuar até o final, que essa estranha atração pelo proibido é mais forte que o seu medo, talvez seja a hora de nos juntarmos. Fique, porque as revelações se tornam mais densas, mais difíceis de engolir. É uma promessa que fazemos no escuro, de que vamos olhar para onde ninguém mais quer olhar. A comunidade tentou então uma nova abordagem, a vigilância. Eles organizaram turnos, homens de fé e homens de ciência. Na medida em que a ciência chegava a Sergipe em 1950, armados com lampiões a querosene e uma desconfiança crescente do mundo espiritual. Queriam pegar em flagrante o vândalo, o brincalhão cruel, o animal, a erosão. O que eles encontraram, ou melhor, o que eles não encontraram, foi a coisa mais aterrorizante de todas. Os turnos começavam assim que o sol se punha, quando o ar ficava pesado com o cheiro da terra esfriando. Havia sempre 3 ou 4 homens juntos, sentados em tamboretes perto da capela abandonada, com os olhos fixos nas silhuetas irregulares das cruzes e dos jazigos. Eles passavam horas trocando sussurros sobre colheitas e doenças, tentando afastar o pensamento da razão pela qual estavam ali.
A madrugada, sempre a madrugada, era o período mais crítico. Entre 2 e 4 da manhã, a temperatura caía e o silêncio se tornava tão completo que parecia engolir qualquer som. O relato de um dos vigias, um lavrador chamado Cícero, é o mais perturbador. Ele jurava, de Bíblia na mão, que não dormiu. Ele estava olhando diretamente para a lápide de Dona Esther, uma pedra grande e cinza que tinha a forma de um livro aberto. Quando Inácio havia tentado fixá-la, ela estava a cerca de 10 metros do jazigo da família Alves. Cícero acendeu o cachimbo para espantar os insetos e desviou o olhar por, ele estimava, no máximo 30 segundos. Quando voltou a olhar, a lápide de Dona Esther não estava mais no mesmo lugar. Ela havia se movido, deslizando talvez 2 metros para a esquerda, na direção de um grupo de covas mais rasas. Mas não havia som. Nenhum. Não houve raspagem de pedra contra a terra, que seria impossível de ignorar no silêncio daquela noite. Não houve o gemido de uma alavanca, ou o estalo de madeira, ou o som de passos apressados. O chão à sua volta estava intacto. Se algo tivesse arrastado aquela pedra, teria deixado um rastro claro no solo fofo. Não havia rastro. A pedra simplesmente estava em um novo ponto no espaço. Era a negação do movimento, mas a afirmação da mudança. A repetição deste evento levou a uma conclusão macabra. As lápides não estavam sendo movidas por algo, mas pareciam estar se movendo por si mesmas. Elas pareciam inquietas. E se essa inquietude fosse coordenada? Aos poucos, os vigias, exaustos e mentalmente quebrados pelo que viram ou pela ausência do que deveriam ter visto, começaram a notar um padrão que Inácio tentara ignorar com sua fé. A maioria das lápides estava se movendo em direção ao centro do cemitério. Lentamente, metro a metro, noite após noite. O cemitério de Sergipe era construído em torno de uma área central mais antiga e arborizada, onde ficavam os túmulos dos fundadores do povoado, pessoas que haviam morrido no final do século XIX e que haviam sido enterradas sob árvores frondosas. Essa área central, sempre mais sombria e úmida, parecia exercer uma atração gravitacional sobre as lápides mais novas. O que antes era uma disposição lógica de sepulturas por famílias e datas, estava se tornando uma confusão crescente, uma lenta aglomeração de mármore e cruzes convergindo para aquele ponto escuro. O pavor não vinha mais do medo de um vândalo, mas da ideia de que os mortos estavam organizando o seu próprio bairro, o seu próprio ajuntamento pós-morte, e que essa reorganização exigia o abandono dos limites impostos pelos vivos. Imagine a cena. Um casal enterra seu filho recém-nascido em uma cova na extremidade sul para que ele possa ficar perto da luz do sol. Eles voltam 1 mês depois, e a pequena lápide, talvez apenas uma cruz simples de madeira, já viajou 10 metros em direção ao centro escuro. Eles a movem de volta, desesperados, imaginando que talvez a memória do filho esteja sendo apagada. No dia seguinte, a cruz já está mais perto do centro do que antes. A cada tentativa de restauração, o movimento parecia acelerar ligeiramente, como uma resposta desafiadora e silenciosa. O que estava acontecendo ali era a subversão da memória. A lápide, você sabe, não é para o morto, ela é para o vivo. É o nosso ponto de contato, a garantia física de que a pessoa está onde a deixamos, um ancoradouro para a dor e para o afeto. Quando essa âncora se move, toda a memória associada se torna instável, flutuante. Você começa a duvidar de tudo. Será que ele está mesmo ali? Será que esta é a cova da minha avó? Ou a lápide dela se misturou com a do açougueiro que morreu de tifo? A dúvida é a arma mais poderosa do terror psicológico, e ela se instalou como uma doença na cidade de Sergipe. Os homens pararam de tentar mover as lápides de volta. Era inútil, era cansativo e parecia apenas irritar a força que estava no controle.
Eles começaram a fazer algo muito mais estranho. Eles começavam a marcar o chão com giz e estacas, medindo e documentando os movimentos. Eles transformaram o cemitério em um laboratório do absurdo. Eles descobriram que não era apenas o deslizamento em massa. Algumas lápides estavam trocando de lugar. A de Dona Esther, que Cícero viu se mover 2 metros em outra noite, apareceu ao lado da cova do Padre Eugênio, a 10 metros de distância, mas a placa de identificação do Padre Eugênio estava agora no local onde Cícero tinha visto Dona Esther pela última vez. Era um intercâmbio calado, uma permutação de identidade na noite. Eles estavam trocando de localização, e se as lápides se trocavam, o que estava acontecendo sob elas? Se os marcadores estavam sendo permutados, seriam os ocupantes também? O pânico começou a se infiltrar nas famílias. Não era mais apenas sobre respeito aos mortos, mas sobre quem estava onde. O que aconteceria se você estivesse chorando sobre o túmulo de um estranho, enquanto seu ente querido repousava sob a lápide dele? A lógica da morte, a única certeza que os humanos têm, estava sendo desmantelada tijolo por tijolo, e a área central continuava chamando. A convergência para o centro, aquele ponto mais escuro e arborizado, sugeria não apenas um movimento aleatório, mas um propósito, uma reunião. Mas quem estava convocando esse encontro? E mais importante, o que havia de diferente naquela área central que a tornava o ponto focal desse lento, inexorável movimento? Inácio, o coveiro, que havia se tornado um espectro de sua antiga fé, começou a fazer observações mais sombrias. Ele notou que as lápides que se moviam mais rápido eram aquelas cujos mortos não tinham sido sepultados corretamente, aqueles que tinham morrido de forma violenta ou que haviam cometido suicídio, almas que na crença popular já eram consideradas inquietas. Os justos e os santos se moviam lentamente, como se relutassem. Os inquietos eram puxados pela força com urgência. Isto transformou o cemitério em um termômetro moral. As pessoas começaram a temer o cemitério não apenas como o lugar dos mortos, mas como um mapa da mácula espiritual da comunidade, um espelho que refletia as vidas desordenadas de seus habitantes. A cada manhã, eles liam a disposição das lápides como se estivessem lendo a sentença divina. Quem se moveu, quem não se moveu, quem foi rápido demais em se juntar ao ajuntamento central. O mais assustador, no entanto, veio com a primeira tentativa de desenterrar a área central. A igreja, já sem voz e sem autoridade para lidar com esse terror que negava a ressurreição no local original, finalmente autorizou a abertura de um dos túmulos centrais na esperança de encontrar uma explicação física. Talvez um lençol freático, uma jazida de minério, qualquer coisa. O que encontraram não resolveu nada, mas intensificou o horror de forma insuportável, levando-nos à beira da grande revelação. Os homens cavaram o túmulo do Coronel Almeida, um dos fundadores da cidade. O caixão estava lá, pesado e intacto, mas ao abrirem, eles não encontraram o esqueleto do coronel, nem seus restos mortais deteriorados. O caixão estava cheio, sim, mas não de um corpo. Estava cheio de terra negra e úmida, misturada com uma substância fibrosa e branca que parecia cabelo ou raiz muito fina e que exalava um odor doce e metálico, como sangue velho e flores em decomposição. O caixão estava vazio e o Coronel Almeida, fosse o que fosse que estivesse sob sua lápide original, não estava mais ali. Ele havia se juntado à reorganização de outra forma. A carne havia se ido, o caixão permaneceu, mas a presença do morto havia se deslocado, liberando o túmulo para ser preenchido por algo mais antigo, mais fundamental. Isso nos leva a um novo nível de medo. Se os caixões nos limites estavam se movendo lentamente para o centro
e os caixões centrais estavam vazios, aqueles estavam se juntando. E o que estava preenchendo o espaço deixado para trás? Se você está aí, sentindo o peso dessa revelação silenciosa, se você pensou por um segundo que o chão sob seus pés pode não ser tão sólido quanto você acredita, tire um momento. Deixe um sinal nos comentários. Escreva "Não estou sozinho" e compartilhe esta história com alguém que você sabe que não deveria estar assistindo a isso sozinho. O medo, quando compartilhado, torna-se uma armadura. O pavor de Sergipe, 1950, era o pavor da transformação contínua. Os mortos não estavam apenas se movendo, eles estavam se comunicando através da sua nova disposição. E o centro daquele cemitério, aquele ponto escuro para o qual tudo convergia, era o ponto de origem, a boca faminta que estava rearranjando a própria lógica da morte. E a verdade sobre o que jazia no centro, o que estava chamando as lápides para si, era algo que nenhum ser vivo jamais deveria ter descoberto. O que estava no centro não era um homem, nem um túmulo, mas a causa de todo o movimento, a força inominável que estava usando as lápides como peças em um tabuleiro de xadrez macabro, cujo jogo estava prestes a começar a sua fase final. Agora, as perguntas não eram sobre quem se mudava, mas sobre o que o centro estava tentando construir com todas aquelas vidas deslocadas. E se você escutar bem no meio da noite, talvez você consiga ouvir o som suave da pedra sendo arrastada. Apenas certifique-se de que não é a sua, se movendo em direção à porta. Você já acordou com a certeza silenciosa de que a ordem das coisas mudou, mas você é o único a notar. Que os móveis na sala não estão exatamente onde você os deixou, ou que a memória de um parente querido parece ter se fundido com a de outro, criando um perfil que é quase real, mas profundamente errado. Este é o peso que a pequena cidade de Sergipe carregou nas costas, um fardo invisível, mas pesado, de terra úmida e mágoa acumulada, desde que o cemitério da colina se recusou a permanecer estático. Chegamos ao ponto crucial. Depois das tentativas fracassadas de frear o movimento, o cimento mais forte, as correntes de ferro fundido, os sermões do Padre Lívio, que mais pareciam súplicas desesperadas do que palavras de conforto divino. A cidade se dividiu, não entre crentes e descrentes, pois todos tinham visto as evidências. A divisão era entre aqueles que aceitaram a loucura como parte do cotidiano, baixando a cabeça e varrendo o novo arranjo para debaixo do tapete da consciência. E aqueles, como Custódio, o velho coveiro que mal conseguia respirar sem o cheiro de argila e cal, que se recusaram a ceder à tirania do absurdo. Custódio havia vivido mais de 70 anos debaixo daquele sol causticante, e sua vida era regida pela geometria sagrada do cemitério. Ele sabia quem estava ao lado de quem, não apenas fisicamente, mas pela história que os unia ou os separava. Eram linhas fixas, um mapa imutável da genealogia e dos conflitos da cidade. Ver a lápide de Dona Alzira, a costureira doce que morrera de tristeza, deslizar noite após noite para o lado do túmulo de Ambrósio, o agiota que a havia arruinado, era mais do que um milagre profano. Era uma afronta à própria lógica moral que sustentava a comunidade. A necessidade de uma resposta tornou-se uma febre em Custódio. Ele não podia dormir, não podia rezar. A imagem do granito raspando a terra em movimentos lentos e quase sensuais havia se alojado em seu córtex, repetindo-se como um ruído parasita. Ele precisava ver o clímax, o momento exato em que a gravidade era revogada e o mármore obedecia a uma vontade que não era humana nem natural. Naquela que seria a última noite de sua sanidade inalterada, Custódio se escondeu. Não em uma guarita, mas dentro de um túmulo recém-cavado que esperava o corpo do Sr. Jeremias, falecido na véspera. O buraco, profundo e escuro, cheirava a morte nova e terra perturbada.
Era um cheiro que o acalmava e, ironicamente, o protegia. Ele estava abaixo da linha do horizonte, fundido ao que esperava os outros, esperando que o inferno viesse visitá-lo. A noite em Sergipe, em 1950, era um abismo de ruído branco, interrompido apenas pelo canto das corujas e o zumbido ocasional de um inseto desesperado. Custódio esperou horas, o corpo rígido, o coração batendo um ritmo lento e pesado, como o sino rachado da antiga igreja. Ele não podia arriscar um fósforo, não podia tossir, nem respirar fundo demais. Ele se tornou, ele mesmo, uma parte da paisagem fúnebre. E então, perto das 13h17 da manhã, o horário infame em que a mudança sempre começava, como se os ponteiros do relógio parassem por ordem de um mestre de cerimônias invisível, aconteceu. Não foi um estrondo, não foi um terremoto, foi pior. Foi um gemido. Escute bem, se você está sozinho agora, no silêncio da sua casa, preste atenção ao que você não pode ouvir. O som era o de algo imensamente pesado, mas não sólido, se arrastando. Como se a própria crosta terrestre estivesse se movendo sob a pele de um animal gigantesco. Não era o som de pedra sobre terra. Era o som de osso moendo osso. Custódio se inclinou, espiando por cima do barranco de terra solta. O luar estava pálido, esbranquiçado e iluminava o campo de lápides. Ele viu. A primeira a se mover foi a lápide do padre Ezequiel, morto há 20 anos. Ela não se moveu deslizando de lado como antes. Ela levantou. Não pense em máquinas ou truques de alavanca. Pense em carne. A pedra, o granito frio e duro, começou a se inclinar para a frente, lentamente, com uma dignidade perturbadora, como se estivesse fazendo uma reverência ou se preparando para dar um passo. A base, que estava presa por anos na fundação de concreto, começou a emergir com um som pastoso e úmido, como se estivesse sendo puxada por algo que respirava debaixo, e havia um padrão. O padre Ezequiel moveu-se em direção à cova, onde estava sepultada uma mulher, Helena, que morrera de parto, sozinha, e cujo filho ele se recusara a batizar por ser considerado ilegítimo. E enquanto a lápide do padre avançava, a de Helena começou a tremer, vibrando como uma corda de violino sob tensão extrema, até que ela também começou a se deslocar, não para longe do padre, mas diretamente para encontrá-lo, numa convergência inevitável e horrível. Custódio percebeu. Não era a terra que se movia, nem a maldição do terreno. Eram os mortos. Eles estavam organizando seus próprios acertos de contas, reescrevendo a topografia moral da cidade, forçando o perdão, a vingança, a proximidade ou o afastamento que lhes haviam sido negados em vida. O cemitério era um gigantesco tabuleiro de xadrez, onde as peças, feitas de pedra e memória, eram manipuladas por rancores eternos. O coveiro sentiu um frio que não vinha da noite, mas da revelação. Ele viu dezenas de lápides realizando esta dança macabra. Algumas se afastavam com pressa, o som do atrito acelerado, como se os sepultados rejeitassem a proximidade forçada. Outras se aninhavam, encostando o mármore polido uma na outra, numa intimidade forçada, criando um agrupamento coeso e perturbador. O mais assustador não era o poder que movia a pedra, mas a intenção por trás dele. O cemitério de Sergipe, 1950, havia se transformado na sala de reuniões dos fantasmas, um parlamento onde as questões não resolvidas eram votadas pelo peso do granito. O pavor de Custódio atingiu o pico quando ele percebeu que a lápide mais próxima de onde ele estava escondido, a do pequeno Tiago, que havia morrido de febre amarela aos 7 anos, começou a se inclinar em sua direção. Não estava se movendo para perto de outro túmulo, estava se movendo para perto de Custódio. Isso o fez entender a finalidade. O cemitério não estava apenas se rearranjando para si mesmo, ele estava se rearranjando em relação aos vivos também.
Os mortos estavam definindo quem deveria estar perto e quem deveria ser expulso. E Tiago, a criança, estava se movendo para incluí-lo, talvez para envolvê-lo, talvez para arrastá-lo para a nova ordem. Custódio saiu do buraco como um animal ferido, aterrorizado. Ele correu, tropeçando nas cruzes e nas novas elevações, o som do atrito das pedras perseguindo-o. Ele não olhou para trás. Ele sabia que, se olhasse, veria o mapa completo da nova realidade, e essa visão era letal para a mente. Ao amanhecer, o sol subiu sobre um cemitério drasticamente diferente. Os caminhos habituais tinham desaparecido. Blocos de pedra maciça agora formavam muralhas e becos sem saída. A ordem cronológica havia sido obliterada. Tudo estava novo, mas carregado de uma antiguidade pesada. Custódio tentou falar. Tentou contar aos outros o que havia visto, que não era magia negra, mas a implacável, eterna burocracia do trauma. Que os mortos estavam organizando o mundo segundo sua própria dor. Mas neste ponto, a cidade já havia sido vencida. É aqui que o verdadeiro horror se instala, e peço que você preste muita atenção. Se você chegou até aqui, se você conseguiu acompanhar a loucura de Sergipe, você agora compartilha o peso dessa verdade. Assine este pacto de silêncio e conhecimento. Inscreva-se para que esta história não se perca no esquecimento, pois o esquecimento é exatamente o que os mortos de Sergipe querem evitar. O fenômeno do cemitério não era sobre o granito se mover, era sobre a memória se mover. Quando a lápide de Dona Alzira foi parar ao lado de Ambrósio, o agiota, a mente coletiva da cidade, começou sutilmente a adaptar a história para justificar a nova proximidade. Ah, sim, eles murmuravam, olhando para o novo arranjo. Dizem que no final, Alzira perdoou Ambrósio. Ele até a ajudou com os filhos, uma história triste, mas com um laço de reconciliação. A mentira se solidificou. A nova posição física das pedras lhe escreveu a história emocional dos falecidos. O cemitério não era mais o registro dos fatos, mas o motor que criava novos fatos, forçando os vivos a aceitar a versão da realidade que os mortos haviam decidido que era mais conveniente para o seu descanso, ou para a sua eterna agitação. Custódio, que era a única testemunha da verdade original e da mecânica profana, transformou-se no erro, no ruído que precisava ser silenciado. Ele era o único que ainda se lembrava de onde as lápides deveriam estar, e, portanto, ele era a prova de que tudo mais era uma ilusão imposta. Ele tentou desenhar o mapa antigo, mas suas mãos tremiam e os contornos mudavam na folha, como se o papel não pudesse conter a instabilidade do mundo. O padre Lívio, ao vê-lo, não ofereceu absolvição, mas pena e pior, descrença. Custódio, você está velho. A febre da idade confunde suas lembranças. As pedras sempre estiveram aqui. Você entende a crueldade? A realidade dele foi roubada não por um ladrão, mas por um consenso maligno, por uma aceitação coletiva do absurdo. Sergipanos, a partir daquele momento, passaram a viver com o medo constante de que suas próprias memórias fossem mutáveis, que o passado não fosse um registro fixo, mas uma argila maleável nas mãos dos que jaziam sob a terra. Eles olhavam para suas próprias casas, para seus álbuns de família, e se perguntavam: será que aquela foto da minha infância sempre esteve na moldura prateada? Ou será que o que eu me lembro de ter acontecido ontem mudará de lugar até o café da manhã? O cemitério de Sergipe, em 1950, não era apenas um lugar de descanso. Era o coração pulsante de uma mentira cósmica que se expandia lentamente para dominar a mente dos vivos. Custódio viveu o resto de seus dias vagando, um fantasma em sua própria cidade.
ele se tornou o guardião da verdade que ninguém queria ouvir. Um homem cuja única certeza era que, a cada nascer do sol, um pouco mais do passado havia sido renegociado sem o seu consentimento. Ele olhava para as novas combinações de lápides, o bebê ao lado do assassino, o amante traído ao lado da esposa, e via o mosaico do inferno. Quando Custódio finalmente morreu, 5 anos depois, não houve espaço para ele no cemitério principal. Seu corpo foi sepultado em uma área afastada, na periferia da colina, como se a própria terra o rejeitasse por saber demais. Mas se você se atrever a visitar a cidade de Sergipe hoje, e se você tiver coragem de subir a colina onde fica o antigo Campo Santo, você notará que as lápides ainda estão em arranjos estranhos e ilógicos. Grupos coesos que desafiam a história local. E se você conversar com os moradores mais velhos, eles contarão histórias sobre as famílias ali enterradas, que parecem ter laços emocionais incomuns, histórias de perdões inesperados e afinidades surpreendentes. Eles contam essas histórias como se fossem verdadeiras, porque para eles são. O rearranjo físico se tornou a verdade histórica. Se você já sentiu um arrepio na espinha ao perceber um detalhe em sua casa que parece estar diferente do que você juraria ser verdade, ou se você já duvidou da sua própria memória sobre um evento importante, diga aqui embaixo nos comentários a palavra "eu senti isso" ou "não estou sozinho". Compartilhe esta história com alguém que precisa ter sua mente lentamente infiltrada pela dúvida, alguém que pensa que a realidade é uma coisa sólida, porque a lição de Sergipe é clara. O medo mais profundo não é o que nos mata, mas o que reescreve quem nós somos. E se você ouvir um leve som de raspagem vindo do chão de tábuas da sua casa, lembre-se, talvez não sejam ratos. Talvez seja apenas algo que você colocou ontem se movendo lentamente para o lugar que deveria ocupar, segundo a vontade de quem nunca mais verá a luz do dia. E a única coisa que resta é questionar o que mudou de lugar na sua casa enquanto você assistia a esta história. Olhe para trás agora e veja se tudo está exatamente como você se lembra.